eu vou te falar de um assunto intrigante e intrigante. Por quê? Porque o primeiro intrigante quer dizer curioso, e o segundo intrigante quer dizer que causa intriga. Ele é um fato curioso e realmente ele é polêmico, ou seja, as pessoas discutem por causa dele, tá? Aqui na Terra, para a gente ter uma igreja, ela precisa de ser registrada em um cartório. O cartório faz algumas exigências, por exemplo, um estatuto. Então, para abrir uma igreja, é necessário um estatuto. A segunda coisa é necessário um representante físico, uma pessoa física, ou seja, um administrador, que normalmente é chamado de quê? Pastor. Então você conhece muitos pastores que são os administradores da igreja, não são os donos, porque o dono da igreja realmente é Jesus, tá? Então, o administrador da igreja é o pastor. Pode ser que tenha outra nomenclatura, por exemplo, apóstolo, por exemplo, ancião, tá? Tem uma igreja perto de casa que não tem pastor, o negócio é ancião, beleza? É o mais antigo. Então, através do estatuto é dividido algumas funções da igreja. E as funções, normalmente, elas têm duas classificações. Uma classificação de serviços e outra classificação de ministérios. Serviços e ministério. O que são os serviços? Os serviços são, por exemplo, iluminação, som, portaria, secretaria, tá bom? Isso são serviços dentro da igreja, o que normalmente pode ser remunerado sim, inclusive até se deve remunerar quem trabalha para a igreja. A não ser que sejam voluntários, o que é normal que aconteça dentro da igreja. Nós temos pessoas de muita fé, eles são recompensados de outras formas que não com dinheiro, mas por causa do serviço deles são pessoas abençoadas por Deus e recebem a sua gratificação de outra forma que não com salário. Mas serviços na igreja normalmente são remunerados, tá? Dons de ministério. Agora vamos para a polêmica. A intriga está aí. Dons de ministério são remunerados? Não. Ué, mas o pastor não tem o salário dele? Por quê? O pastor ele tem o salário dele quando ele é o administrador da igreja. Ah, então é por isso que o presbítero não recebe um salário, mas o pastor sim. É por causa disso. Por quê? Porque quem abriu a igreja, quem é o responsável por responder pela igreja é o pastor. Por isso que ele tem lá o salário dele. É por isso que é ele que contrata as pessoas. Então ele é um chefe aqui na terra. Então é normal que ele receba um salário, porque a igreja sim, olha só, é uma empresa. Tio Ciro, tu falou que a igreja é uma empresa porque tem um CNPJ, tá? E tem um administrador e ela responde através de um estatuto. O que você conhece aqui na terra que tem isso? Empresa. Ora pois, olha o assunto polêmico aí. A polêmica é isso, né? A intriga está aí. Então, olha só. Pode ser que tenha o presbítero que, na falta do pastor, vai suprir o culto lá da outra cidade, o culto do outro distrito, o culto em outro lugar. Então a igreja dá uma ajuda de custo para ele. É normal que isso aconteça também. Mas é salário? Não é salário, é ajuda de custo. Por quê? Porque os ministeriais, quem recebe isso como dom, né? Quem recebe isso como dom não é para ser remunerado. Ou não é normal que se remunere, mas a igreja pode, sim, muito bem, arcar com ajudas de custo. Está entendido isso? Não é para ser polêmico, é para te explicar por que uns têm salário e outros não. Todo pastor é remunerado? Não. Somente os pastores que estão à frente de congregação que são remunerados. É normal isso em toda igreja? É normal isso, mas tem as suas exceções também. Pode ser que tenha igreja aí que todo mundo que for pastor ou outra nomenclatura, que chegue lá no grau de administrador, né, ou que seja um adjunto, que seja remunerado também. Mas, não.
O normal é que só quem responda administrativamente que tenha o seu salário. O normal é isso. A polêmica é essa. E você comenta aí embaixo aí para mim de qual ministério que você é. Se é assim ou se não é assim, ou se você não quer saber disso, porque afinal de contas, olha só, o pastor, além de ser um administrador, ele tem um dom. Porque lá em Efésios 4:11 diz assim, ele mesmo Deus, ele mesmo Deus, deu uns para apóstolos, outro para presbíteros, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esse rol, ele esgota? Não, ele é exemplificativo. Nós temos na igreja presbíteros, nós temos profetas, né? Nós temos missionários, nós temos outras divisões também. O que acontece normalmente é assim, é que o evangelista, ele é um evangelizador. Então, é o cara que vai a campo para evangelizar. Então, é normal que ele seja chefe das missões. Não é normal isso? Né? Se o cara é o evangelizador e o missionário é um evangelista, então é normal que um evangelista seja chefe das missões. É normal que um presbítero esteja suprindo a falta de um pastor em alguma congregação. É normal isso? É normal. Mas assim, necessariamente eles têm que ser remunerados? Não, porque isso são ministeriais. Tudo bem? Igual o ministério de louvor. Na minha igreja anterior, a gente tinha um instrumentista que ele morava em outro distrito e a gente precisava dele e ele não tinha ônibus para vir para voltar para casa depois, então ele tinha que pedir carro. A igreja dava um dinheirinho para manutenção do carro dele. Então assim, ele não tinha salário, ele não exercia salário com o dom ministerial dele. Ou seja, ele não exercia o dom ministerial dele com salário, era uma ajuda de custo. Entendeu isso? Tá, beleza. Então, o presbítero que vai suprir a falta do pastor em outra congregação, ele pode ter uma ajuda de custo. O evangelista que vai fazer missões, ele pode ter ajuda de custo. Entendeu? Mas o salário tem quem é contratado. Salário tem o pastor que é o administrador. Isso é um assunto polêmico. Isso é difícil, porque todo mundo que vê isso de fora fala, mas a igreja está escolhendo quem recebe e quem não. Por quê? Porque tem gente que exerce lá o serviço dele de forma voluntária. Tem gente que realmente é contratado pela igreja. Por quê? É de cada estatuto, é de cada um. Então a gente não fala a respeito disso porque a gente ofende outras pessoas, tá? Quando a gente fala de coisas que não diz ao nosso respeito, outras pessoas ficam ofendidas sim, e aí que causa intriga. O nosso objetivo é ser didático, é explicar para você por que tem pessoas que são remuneradas e pessoas que não, e explicar para você os dons ministeriais. E lá em Efésios 4 ainda fala assim, outros para os pastores e mestres. Necessariamente, presta atenção, todo pastor ele é um mestre, mesmo sem fazer o cursinho de teologia. Mas ele é o cara que ensina na igreja, então ele tem que ser o mestre. Necessariamente todo pastor é mestre, mas nem todo mestre é pastor. Eu, por exemplo, fiz teologia, mestrado, olha só, mestrado, doutorado, PhD, eu sou um mestre, só que eu não sou pastor. Tá entendido isso? Você pode ensinar na igreja, pode ser um professor de escola bíblica, você pode ensinar grupinhos, você pode transmitir a palavra de Deus em alguns lugares, não sendo pastor, mas sendo mestre. Isso também é o dom ministerial. Beleza? Se você entendeu isso, meu irmão, larga a polêmica de lado e seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado por isso. Amém, Jesus. Muito obrigado.